E aí pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês, né, a respeito dessa questão, né? A Igreja Católica, né, alguma vez proibiu, né, a leitura bíblica, né? Proibiu, né, a leitura da Sagrada Escritura, porque a gente vê ainda pessoas, né, falar isso, né? Não, a Igreja Católica proibiu, né, a leitura da Bíblia, da Sagrada Escritura. E, e nesse vídeo eu queria mostrar para vocês, conversar com vocês a respeito disso um pouco, né? Eu tenho aqui, né, um livro, eu tenho aqui esse livro aqui, ó, A Resposta Católica de Padre Paulo Ricardo. Nesse livro tem uma matéria, né, sobre este assunto, sobre esse assunto aí. A igreja proibiu, né, alguma vez a leitura da Bíblia. E o padre coloca aqui nesse livro a heresia, né, cátara, né? Houve essa heresia chamada cátara lá na França, né? No século XII, houve essa heresia. Eu não vou ler tudo aqui, né? Essa matéria, vou só aqui mostrar para vocês aqui algumas coisas para a gente entender o motivo, né? A razão ali daquele contexto, né? O que foi que a igreja, qual foi a atitude que a igreja tomou diante dessa heresia. Essa heresia, né? A heresia, né, dos cátaros, eles acreditavam em dois deuses. Eles acreditavam em dois deuses. Então ele dizia que o mundo visível, né, seria uma criação do Deus mau. O mundo visível, tudo que é visível, né, seria uma criação do Deus mau. E eles diziam que Jesus teria ensinado a todos que é preciso renunciar à terra, à carne, à vida, para se poder voltar a ser o espírito puro, né? E reencontrar a pátria perdida, o céu. Então, era essa, né, a tese deles, que rejeitava aí tudo que era visível, né? Porque, segundo ele, era esse Deus mau que tinha criado, né? E eles rejeitavam, aqui diz no livro, né, que eles era contrário, né, à maternidade. Para eles, a mulher grávida estava, né, possuída. E por causa disso, né, eles matavam as mulheres grávidas. E quando esse crime era descoberto, a população contrária a ele, né, acabava por linchar aqueles assassinos. Então, quando um crime desse era descoberto, a população linchava, né, aqueles assassinos. Agora, pense, né, numa heresia terrível, né, diabólica, matar, né, as mulheres grávidas por acreditar que ela estava, né, possuída. E aí, quando isso era descoberto, a própria população ia lá e matava, né, esses assassinos. Aí aqui diz assim, né? Os heréticos, como se vê, não eram pessoas pacíficas, mas sim bastante violentas, capazes de gerar uma verdadeira convulsão social. O que fizeram, de fato, causando um grande prejuízo, não só material, mas em vidas humanas. Eles invadiam propriedades, saqueavam, ateavam fogo e matavam que se opunha à heresia por eles defendida. Toda essa celeuma iniciou-se, né, com a leitura e a interpretação da Sagrada Escritura sem a assistência do magistério. Uma interpretação, né, por conta própria, rejeitando, né, a igreja, rejeitando o magistério da igreja. Então eles interpretaram da maneira errada e criaram, né, essa heresia. Aí por isso, né, ele vai dizer aqui no livro, né, por isso houve a necessidade de se defender a leitura da Bíblia, né, conforme ele. O Papa Inocêncio III, na carta, em sua carta, né, enfatiza a necessidade do magistério da igreja para explicar a Sagrada Escritura. Então veja, né, por isso, né, houve essa necessidade
da igreja defender a leitura da Bíblia. Você vê, olha a igreja aí, né, agindo. Precisou do magistério da igreja, né? Precisou da igreja, diante dessa heresia, defender a leitura da Bíblia. Defender essa leitura bíblica, né? Dentro do contexto. Então vai vendo a história, né? Houve essa heresia que matava as mulheres, né? Invadia a propriedade, matava as pessoas que se opunham, né, a essa heresia. E esses assassinos, né, eram descobertos e também eram mortos também, né? Como você viu que eles matavam as mulheres, quando era descoberto, a sociedade ia lá e linchava, né, aqueles assassinos. Vendo tudo isso, né, a igreja viu essa necessidade de defender a leitura da Bíblia, né? E eles começaram, aqui em outra parte, diz que eles começaram a menosprezar, né, os sacerdotes, porque dizia eles que tinham algo melhor, que eles entendiam melhor, né? Eles começaram então a desprezar, a zombar da simplicidade dos sacerdotes. Eles começaram também a fazer isso, porque segundo eles tinham, né, algo melhor. E a mesma coisa aconteceu, o padre vai colocar aqui também, ó, na página 39, ele vai colocar aqui, foi também, né, o livre exame das escrituras que culminou no protestantismo. Ele traz isso aqui, ó, né? Culminou no protestantismo, o qual, de maneira muito clara, guarda resquícios da heresia cátara. Veja, o padre está dizendo que o protestantismo também nasceu de uma interpretação própria, né, da Sagrada Escritura, do livre exame da Sagrada Escritura. E está dizendo que o protestantismo, o qual, né, de maneira muito clara, guarda resquícios da heresia cátara. Então, diante dessas coisas, o Concílio de Trento, né, em 1546, a igreja restringiu a leitura da Sagrada Escritura. Mas vejamos como, né, o fez e por qual motivo. Então, no Concílio de Trento, né, em 1546, a igreja, né, restringiu a leitura da Sagrada Escritura. Mas vejamos, né, como fez e por qual motivo, né? Por qual motivo? Nos dias, né, atuais, esse decreto pode soar como intolerante ou como uma restrição dos direitos da pessoa. Contudo, né, analisando esse posicionamento da igreja de forma católica, ou seja, né, olhando o todo, é possível perceber a coerência utilizada, pois, como mãe e mestra, é ela quem deve apontar o caminho seguro que cada filho seu deve trilhar rumo ao céu, ainda que para isso tenha de exercer a disciplina. As Sagradas Escrituras são um dom de Deus para todos. Contudo, em meio a correntes gnósticas, heresias ou interpretações, né, erradas, a igreja diz: meus filhos, antes de lerem a Bíblia, sejam católicos. Antes de quererem interpretar as Sagradas Escrituras, aprendam o que é a fé da igreja. Entende, meus irmãos? Então, o que a igreja pede é que antes de lerem, né, a Bíblia, sejam católicos. Antes, né, de interpretar a Sagrada Escritura, aprendam o que é a fé da igreja. Então, né, é nesse contexto que a gente deve entender esse fato, né, da igreja restringir a leitura da Sagrada Escritura. A igreja teve que intervir, porque houve uma heresia, né, porque houve, né, uma coisa terrível, uma heresia, né, onde vidas humanas, né, foi destruída. E ele diz, né, que o protestantismo traz, né, de forma clara resquícios, né, da heresia cátara.
para resumir, né, aqui no finalzinho, na página 42, ele vai dizer: está, portanto, claro que a igreja nunca proibiu a leitura dos livros sagrados. O que ela teve sempre foi o cuidado, o zelo em garantir que a interpretação da Sagrada Escritura fosse feita dentro do espírito com que seu autor a inspirou. Por isso é que o Papa Emérito Bento XVI frisava sempre que a Igreja Católica Apostólica Romana não é a religião de um livro, mas de uma pessoa, Jesus Cristo, o qual continua vivo na Igreja, nos seus santos ao longo dos séculos. E é esta Igreja que tem a missão de interpretar a Bíblia. Então, de uma forma bem resumida, né? Que essa matéria é bem grande, mas deu para gente, né, sentir, perceber que houve, né? Houve um grande erro, houve uma heresia, onde as pessoas, né, destruíam vidas humanas, desprezaram a igreja, zombavam dos sacerdotes. A igreja teve necessidade, né, e essa obrigação de intervir, de dizer: não, peraí, né? Quem é a autêntica intérprete da Sagrada Escritura é a igreja, é o magistério da igreja, né? Nosso Senhor Jesus Cristo deu essa autoridade à igreja, né? Jesus disse lá em Mateus, né, 18, 17, quem não ouvir a igreja, né, seja tratado como um pagão ou um publicano. Quer dizer que Jesus, né, deu a última palavra à igreja. Se nem a igreja essa pessoa ouvir, seja tratada como um pagão ou um publicano. Veja, né? E tem que ter uma organização. Tem que haver uma organização, porque eu digo isso por experiência própria. Quando eu li, né, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e estudo a Bíblia, né, todo dia, tem textos, né, sobretudo no Antigo Testamento, que são difíceis de interpretação. Que uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que uma pessoa que não acompanha a igreja, que não tem um padre Paulo Ricardo para interpretar, né? Professor Felipe Aquino, outros bons, né, professores e padres, que não tem um Papa Bento XVI para escrever, né, uma encíclica, que não tem, né, esse magistério da igreja, que você não tem contato com esse magistério, e você vai ler uma Bíblia, né? Por exemplo, uma Bíblia protestante que eu tenho aqui, ela não tem nenhuma indicação no rodapé. Então, se um leigo, né, que não tem que nunca ouviu nada da igreja, vai ler uma Bíblia que não tem nenhuma interpretação, ele vai chegar em textos difíceis, né, e vai ficar ali batendo cabeça, sem saber compreender aquele texto. Aí, se pessoas de má fé, né, desligado da igreja, vai interpretar aquilo, cria ali uma nova igreja, né, uma nova denominação, uma seita. Por isso que as denominações vão só aumentando a cada dia, porque a pessoa se baseia, né, a criação daquela denominação num texto bíblico mal interpretado. Foi o que aconteceu também com o protestantismo, em textos bíblicos mal interpretados, né, fora do seu ambiente, Por isso que a igreja diz assim, né, meus filhos, né, antes de lerem a Bíblia, sejam católicos. Antes, né, de querer interpretar as escrituras, aprendam o que é a fé da igreja. Ou seja, tem que estar em comunhão, né, com a igreja, para você aprender a interpretar as escrituras. Como eu disse, né, como eu li as escrituras e estudo as escrituras, eu vejo que tem textos que são perigosos para que uma pessoa que não tenha, né, iniciado, que não tenha né, uma catequese, são textos que, se a pessoa não tiver essa base, esse apoio, a pessoa vai pensar besteira, a pessoa vai pensar errado, vai interpretar errado. Então, diante dessas heresias que aconteceu, né, e que acontecem, a gente precisa de uma autoridade para interpretar as escrituras. Jesus disse para os fariseus: vocês não compreendem as escrituras. O apóstolo Pedro também diz, né, vocês distorcem as cartas de Paulo e distorcem todas as escrituras para a vossa própria perdição. Então, a própria escritura diz que ela é difícil de interpretar.
O apóstolo Paulo diz que a letra mata, né, mas o Espírito é quem dá a vida. Então quem fica só com a letra, que se baseia só na letra, tem que procurar tudo na letra, a pessoa cria heresia e cria denominações. Veja aqui o que o Papa Bento XVI diz, que a Igreja Católica Apostólica Romana não é a religião de um livro, mas de uma pessoa, né? Jesus Cristo, o qual continua vivo na sua igreja, nos seus santos ao longo dos séculos. E é esta igreja que tem a missão de interpretar a Bíblia. Veja, né? O grande Papa Bento XVI, né? O maior teólogo da atualidade. Quem tem, né, a missão de interpretar a Bíblia é a Igreja Católica Apostólica Romana. Entende? Então é isso aí, meus irmãos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês, né, tem essas opções aqui, ó, dos nossos bons padres, né, e professores, adquirir, né, material desse povo, né? Adquirir material desse povo da igreja, desses padres, desses professores, para a gente não ler a Bíblia, né, em casa, por conta própria, né, e sem nenhuma interpretação do magistério, rejeitando o magistério, né, zombando do magistério, rejeitando, né, os sacerdotes. Então, é dessa maneira, foi nesse contexto que a igreja teve que restringir, teve que organizar a leitura. Dizer, olha, a leitura bíblica, né, é dentro desse contexto, para vocês não cometer heresia. Então a igreja como mãe, como está escrito aqui, né, como mãe, ela tem que organizar, tem que ensinar o caminho certo a seus filhos e indicar, olha, o caminho certo é por aqui. Então é isso aí. Compartilhe esse vídeo, né, com todos os seus amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.